mundo! Como vocês estão? Hoje estaremos falando sobre a crise de 29, hein? Vou especificar algumas características da crise de 29, nós vamos chegar no nazismo, aí na próxima videoaula nós vamos aqui falar sobre o franquismo, salazarismo, comunismo, tudo isso ainda é referente ao módulo 3. Tudo bem? Mas nós não vamos nos preocupar em correr com o conteúdo, mesmo porque depois nós podemos aí fazer algumas aulinhas, reservas para poder estabelecer a Segunda Guerra Mundial. Mas vamos lá. Bom, crise de 29 tem uma certa caracterização, não é novidade, a gente sabe que esse aqui é o principal motivo econômico, principalmente da ascensão de partidos de consenso de direita na Europa. Tá? É uma crise do liberalismo, há uma crítica impiedosa dos partidos nazifascistas em relação ao liberalismo, às democracias liberais representativas, e principalmente também uma crítica do comunismo e das frentes populares que estavam emergentes aí em todos os países da Europa nesse período de 20 a 30. Então a crise de 29 ela estabelece aqui uma caracterização geral, lógico, de uma forma bem pontual. A gente tem que entender o que é criterioso, o que se cai nos vestibulares. Nós não fizemos economia para entender a profundidade dela, ou a crítica da escola escocesa, da escola de Chicago, da escola de Frankfurt em relação ao contexto da crise de 29. Nós não estamos aqui para julgar, mas sim para entender a caracterização dela de uma forma geral. Então, bom, a crise americana de 29 ela está ligada diretamente à superprodução. Essa é a palavra-chave da crise de 29, tá? Ou seja, houve uma superprodução imensa e os Estados Unidos, num determinado momento, não percebeu que não havia consumo para aquela superprodução e ficou com muitos produtos estocados. E nesse momento, os países europeus estão se reerguendo da Primeira Guerra Mundial e já não estão consumindo tanto quanto antes, pós-Primeira Guerra Mundial. Então, ele vai ficar com muito produto em estoque e não vão vender. É nesse momento que cai a Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa de Nova York, que foi conhecida como a Quinta-feira Negra. Então, a gente tem uma especulação junto com essa superprodução, ou seja, venda, de ações das empresas americanas. Nesse processo de especulação, o valor das ações é superior ao lucro real das empresas. Isso foi muito evidente que aconteceu na crise de 29. Ou seja, vendia muitas ações das empresas, mas num determinado momento percebeu-se que não estava tendo lucro. Por quê? Porque estão estocados os produtos. E a diminuição do consumo provocado pela saturação do mercado interno norte-americano e diminuição das exportações devido à recuperação econômica da Europa pós-Primeira Guerra Mundial. Ou seja, você tem uma maior oferta do que procura. Quando tem uma maior oferta do que procura, tende a acontecer o quê? O preço vai baixar. Então aí a gente tem um sério problema de estabilidade dessas indústrias e de faturamento. Então, a acumulação do estoque das empresas, crise de superprodução. Então, nós temos alguns fatores que desencadeiam essa superprodução, que vão diminuir o preço dos produtos e ficar com produtos estocados. E essa crise de superprodução, ela começa nos Estados Unidos, ela começa na agricultura, depois ela vem para a indústria e vai acabar se deflagrando para diversos outros países, tá? Então, a gente tem aqui uma diminuição dos preços, porque quando tem muita oferta e a demanda cai, os preços automaticamente eles diminuem, isso prejudica demais o lucro das empresas e nós temos automaticamente uma diminuição dos lucros. Então, aumento dos estoques e baixa de preços, diminuição do consumo, falência das empresas, aumento do desemprego, baixa do poder de compra, o que nós temos desencadeado aqui na Europa e nos Estados Unidos é a crise social. Isso é um palco perfeito, então, para a crise do liberalismo, para a crise, então, das potências capitalistas, e é nesse contexto de crise social, onde os países já estão na penúria, da sua desintegração do processo econômico da Primeira Guerra Mundial, eles vão agora ter que correr atrás, então, de uma solução para essa crise de 29 que atingiu o mundo todo. O único país que não foi atingido foi a Rússia, porque era comunista. Então, vamos lá. A grande crise do capitalismo dos anos 30, de novo, crise de superprodução, outubro, crash, a gente fala crash da Bolsa de Nova York, queda continuada do valor das ações, grande depressão, falência de bancos e empresas, ruína das classes médias, desemprego, miséria dos trabalhadores e diminuição de procura. Essa falência dos bancos e empresas foi em 3 dias, nós já tínhamos mais de 40 mil empresas fechadas nos Estados Unidos, mais de 23 mil desempregadas, e aí acabou encontrando-se num estado de anomia total a sociedade, tá? Porque é uma ausência de regras, é um desespero para comer, um desespero para trabalhar e para sustentar suas famílias, então a gente percebe que a sociedade entra no estado de anomia.
retirada dos capitais americanos do estrangeiro e mundialização da crise. Resposta à crise. Qual foi a resposta à crise que nós vamos perceber? A intervenção do Estado na economia. Não teve jeito. O Estado ele teve que pôr a sua mão na economia para poder estabilizar e regularizar aquela questão de doença econômica que estava na sociedade, tá? Na Inglaterra, o que a Inglaterra fez? Apoio às empresas industriais, proteção aos produtos britânicos. Nos Estados Unidos, e linka aqui, isso é matéria de vestibular, tá? New Deal, adora colocar. Quais foram as medidas que os Estados Unidos tomam para conter a crise de 29? Criação de novos empregos, melhoria do poder de compra dos trabalhadores, incluso nesse New Deal, então, a construção de obras públicas para manutenção, então, da empregabilidade das pessoas, né, que estavam desempregadas, então, a construção de obras e obras públicas, e intervenção por completa no Estado americano na economia. E também a gente percebe que, nesse momento, é que a gente visualmente vê que o liberalismo por si só, sozinho, ele não dá certo. Na França, o governo da Frente Popular, lembra que a Frente Popular há uma tendência de esquerda, nacionalização das empresas, aqui ó, tendência de esquerda, e concessão de direitos aos trabalhadores. Então, na esfera social, na esfera econômica, esses países aderiram muitos direitos às constituições, a partir então, dignamente, desse processo humanitário mesmo, já que a população estava passando fome, estava se matando, estava em guerra civil. Então, tudo isso houve um processo de intervenção do Estado na questão de estabilidade financeira, na condução das construções das obras públicas, da estabilidade daqueles trabalhadores que eram funcionários públicos e das instituições que se consolidaram, então, no processo de reformas sociais, como Bolsa Família, como Bolsa Comida, ou seja, tudo que o Estado podia fazer para intervir e deliberar aí essa ajuda aos mais necessitados aí da crise de 29. Bom, então o New Deal aqui de Roosevelt, lá no New Deal é o foco, tá? Todo mundo teve que se reorganizar economicamente, mas o New Deal é o foco. O topo não, né, galera? É o foco. Investimentos do Estado, vamos lá. Como eu disse, obras públicas, mais emprego. Então o Roosevelt começou a destruir tudo. Ele começou a destruir calçada onde tinha calçada, rua onde tinha rua. Ele começou a quebrar muro para poder o quê? Empregar a população norte-americana. Tá? Então ele começou a fazer várias obras públicas igual um louco, sem necessidade. Medidas sociais, subsídio de desemprego, salário mínimo, eu acredito que isso é bem evidente para vocês atualmente, nessa questão da pandemia, né? O governo então dando ali o subsídio de R$600 para as famílias mais carentes, que não estão trabalhando, né? Que não têm renda. Então esse subsídio aqui também volta, né? No New Deal. E aumento do rendimento das famílias automaticamente, porque você estabelece emprego e ajuda de custo social mínima. Compra de bens de consumo, então essas famílias começam a dinamizar o comércio novamente e automaticamente aumento da produção industrial e mais emprego. Então essa foi um sistema, né, que a gente percebe onde houve uma intervenção norte-americana na economia, mas que naquele momento, vamos dizer assim, que apaziguou aquele estado de guerra civil que os Estados Unidos se encontravam, mas melhorou mesmo na Segunda Guerra Mundial, né? Porque como a gente sabe, os Estados Unidos ele é o maior fornecedor de arma do mundo para a guerra, então a Segunda Guerra Mundial veio no momento certo, na hora certa, para a manutenção econômica norte-americana. Bom, falado disso, crise de 29, agora nós precisamos compreender os efeitos da crise de 29 na República de Weimar, a Alemanha. De 1919 a 33, a ascensão do nazismo, sua relação com a ascensão do nazismo na Alemanha e com Hitler. Então, eu vou pontuar aqui para vocês, historicamente, rapidinho, né, uma organização do nazismo, mas depois nas nossas aulas online nós vamos tirar as dúvidas melhores, tudo bem? Então, vamos lá. Nazismo na Alemanha, 1919, fundação do Partido Nazista. 23, tentativa frustrada de golpe em Munique, ascensão de Hitler à liderança do partido. Então, houve aí um discurso profano do Hitler numa cervejaria que ficou conhecido como golpe de Putin, que foi um golpe onde o Hitler já tentou ali anexar uma demanda de integrantes no grupo dele para tentar fomentar um golpe de Estado. Tá? O Hitler foi preso, depois ele acaba sendo solto, e em 33, após 10 anos, ele vira o primeiro chanceler, o primeiro ministro da República de Weimar.
lembrando que a Alemanha estava destruída, bom, em condições péssimas de saúde, a questão social, estado de anomia, desemprego, fome, falência, ela estava destruída, ela tinha que pagar uma multa enorme pelo Tratado de Versalhes, então a Alemanha se encontrava naquelas condições terríveis e que, na verdade, a República ela não conseguiu dar estabilidade àquele povo dentro do contexto da crise de 29. Então é nesse momento que o Hitler percebe que a ascensão dele ali, ele vai se utilizar um discurso populista, de um discurso de adesão às massas e contra o inimigo em comum. Esse inimigo em comum quem é? Estados Unidos, o liberalismo e os judeus, que é culpado por todo o sofrimento do povo alemão. Tá? Em 34, Hitler, então, ele vira o Führer, ou seja, ele é o líder principal, ele ganha as eleições e ele entra, então, como chefe de Estado da Alemanha. Tá? Qual é a caracterização geral do nazismo? Antissemitismo, campos de concentração, foi formada a SS, seções de segurança, SA, seções de assalto e Gestapo, polícia secreta, e a gente percebe que começa a consolidar as instituições que vão dar a cara, vão dar a roupa do nazismo, ou seja, você começa a formar as instituições que vão legitimar aquele novo poder, fim dos sindicatos e dos partidos, não é novidade para a gente quando se fala de partido de consenso de direita, né, porque isso aqui tem uma tendência de frente popular de esquerda, proibição de greves, normal, na década de 20 a 30 aqui no Brasil, também teve no Estado Novo pelo Getúlio Vargas, espaço vital, essa palavra-chave do nazismo, hein, galera? Eu falei para vocês que do fascismo é corporativismo, que do comunismo é o progresso, internacionalismo, e a palavra-chave do nazismo é espaço vital, expansionismo, tá? Não só espaço vital, como sangue vital. São duas palavras-chave aqui do nazismo que vocês não podem mais esquecer a critério de vestibular, tá? Estabelecimento do Terceiro Reich, dissolveu o Reichstag, que a gente fala que é o parlamento alemão, que a gente percebe que toda a tendência dele é uma tendência autoritária. E esse sangue vital está ligado com o sangue puro do alemão, né, com a raça ariana. E o espaço vital é para atender o quê? Essa raça ariana que é superior a todas as outras. Esse é o símbolo do nazismo, é um símbolo que foi resgatado do povo ariano, semi-indo-europeu, aproximadamente aí, também dentro do contexto de 2.800 anos antes de Cristo. É um povo que deu origem às ideias do Hitler, porque era um povo que lembrava a mitologia nórdica, né? Que seriam aqueles homens todos musculosos, brancos, de olho claro. Ah, meninas, vocês vão lembrar, sabe, o Thor dos Vingadores? É dessa característica que reflete um povo pequeno, um povo ariano, que foi depois submetido para os demais povos germânicos, mas que tinham como simbologia essa figura que retratava o quê? Né? O ciclo da vida estabelecido então pela mitologia nórdica, tá? Então é isso, galera. Ó, é o seguinte, na nossa próxima vídeo aula, eu vou falar um pouco sobre o franquismo, o salazarismo, e nós já vamos entrar aqui nas causas da Segunda Guerra Mundial. Mas na nossa aula online, nós vamos tirar todas as nossas dúvidas. Um beijo no coração de vocês. Tchau!